Tudo bem, pessoal? Essa é a nossa videoaula de número 1. Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam todos bem. É uma situação atípica, né, que a gente está vivendo. A gente vai ter que se adaptando, né, a essa realidade por enquanto, mas a gente tem que extrair aquilo que tem de melhor mesmo nos momentos difíceis, nas dificuldades, né? Antes de iniciar a aula de hoje propriamente dita, eu queria passar para vocês alguns recados importantes. Primeiro, é muito importante que vocês assistam esse vídeo aqui até o final. Lá nos últimos minutos a gente vai ter um vídeo bem ilustrativo sobre o tema de hoje. Vocês vão gostar bastante, é bem legal. Mas tem que ficar assistindo até o finalzinho lá, certo? Outra coisa, nem todos os alunos conseguiram acesso ainda à página lá, né? O Google Sala de Aula, o Classroom. Assim, como todos não conseguiram atingir ainda esse objetivo, o que eu vou fazer? Esse vídeo agora, que estão assistindo nesse momento, para quem está lá no Classroom e já acessou a página, está assistindo, mas eu vou disponibilizar também essa semana, né, um caso de exceção, nesse grupo que foi criado no WhatsApp. Então, para que todos tenham acesso ao conteúdo e ninguém saia prejudicado. Para quem já entrou e está nesse momento no Classroom, vocês vão ver, já perceberam que tem lá um pequeno texto que eu disponibilizei sobre o conteúdo de hoje, certo? A atividade que eu tinha comentado na semana passada, que eu ia deixar disponível para vocês também hoje, também não vou colocar. Por quê? Justamente pelo mesmo motivo, né? Justamente porque nem todos tiveram acesso ainda. E a gente espera, né, que torce aí para que essa semana, até sexta-feira, a gente consiga incluir a todos, né, para que ninguém saia prejudicado e todos tenham acesso a essa página que é bem legal, bem bacana, vocês vão gostar bastante, tá? O assunto que a gente vai tratar hoje, estou seguindo aqui o livro de vocês, o livro didático lá, o livro que vocês usam no dia a dia na escola. Depois eu vou colocar a página certinho, para quem acessou o Classroom, no texto lá tem a página certinho onde se trata disso. O tema de hoje é biografia, certo? Então vamos lá. Eu quis trazer esse tema e a gente vai tratar hoje de uma menina muito bacana, que tem uma história de vida muito bacana, de superação, que é essa daqui, a Anne Frank, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar outros livros, outras biografias, mas eu quero focar hoje, né, nessa obra aqui. Por quê? Assim, ela trata, depois do vídeo no final, que eu falei agora há pouco, no vídeo ele vai mostrar bem certinho a história de vida dela, né? Pelo menos um pouco lá resumido. Mas o que acontece? A gente está vivendo esse período, então, de confinamento, isolamento social, como queiram chamar, e a gente, poxa, eu vejo na TV, nas mídias, muita gente reclamando, e muitas vezes com razão, claro, a gente não está acostumado, não está adaptado a isso, né? Mas muitas vezes a gente reclama, mas se a gente começar a pesquisar um pouco na história, a gente vai perceber que teve gente que já viveu situações infinitamente mais difíceis do que a gente está vivendo agora. Então, a Anne Frank aqui, por exemplo, num período de guerra, né, de um conflito, durante a Segunda Guerra Mundial, onde os judeus eram perseguidos pelos antissemitas, né, os nazistas, a família dela ficou enclausurada, vamos dizer assim, ficou num distanciamento social muito pior que a gente vive hoje, qualquer pessoa está vivendo hoje. Né? A família dela, né, a irmã mais velha, os pais, e mais um outro senhor que é um dentista, e mais uma outra família, né, os pais com uma filha, ficaram num lugar muito pequeno, num sótão de uma casa, na Holanda, se escondendo desses soldados nazistas durante 2 anos e 1 mês. Então, um pouco mais de 2 anos enclausurados ali numa sala super minúscula, apenas uma janela para olhar o mundo lá fora, o ar livre. Então, vocês imaginem a situação aqui comparada à nossa. É claro que isso não diminui o que a gente está vivendo, mas a gente tem que ter um pouco de empatia e perceber que sempre pode existir situações piores, a gente tem que sempre extrair o melhor da situação. É na dificuldade, na desavença que a gente extrai o melhor do ser humano, né? Tempos difíceis constroem homens fortes, né? Como já diriam. Então lá no final desse vídeo, vocês vão acompanhar uma edição bem bacana, lá, ilustrativa, vocês vão gostar bastante, presta atenção. Alguns outros exemplos aqui que eu tenho, eu gosto muito de biografia, né?
Essa daqui é Malala, esse daqui está lá no livro de vocês, no livro didático, conta a história, assim, o que é biografia, para que serve, quem pode ser ou não pode ser biografado, e tem como exemplo lá a história da Malala. Aqui, resumindo bem por alto, está lá no livro, vocês podem ler, mas resumindo por alto, o que eu posso falar dela? Ela vive num estado, pelo menos vivia, hoje não mais, mas vivia na adolescência dela num estado de extremo conflito, né? Numa região de guerra, de conflito, enfim. E lá o estado talibã, né, que é um estado extremista, né, retrógrado, o que eles fazem? Eles são extremamente preconceituosos. E entre esses absurdos, né, que eles impõem lá, por exemplo, mulheres e meninas não têm o direito ao estudo, não têm direito de frequentar uma sala de aula como as outras pessoas, né? Só que é absurdo isso, né? E ela quis bater de frente com esse sistema, na época, ainda adolescente. E o que ela fez? Ela simplesmente embarcou num ônibus, né? O pai dela é professor nessa escola, e ela foi junto com as outras crianças e foi estudar. Encarou o estado, né? Um estado de guerra com a cara e a coragem, olha só. E numa dessas vindas dela, né, dentro do ônibus escolar, junto com os outros colegas, esse estado talibã alvejou, ou seja, disparou tiros de fuzis contra esses alunos e chegou a atingir ela, atingiu essa menina no rosto. Ela sobreviveu, claro, e depois de ter sobrevivido a isso, ela virou um ícone, uma referência na luta pelo direito, né, de se estudar. Ela passou a fazer palestras, ela se tornou uma ativista, né, que passou a fazer palestras ao redor do mundo, inclusive teve no Brasil também recentemente, e foi uma grande personalidade na luta pelo direito das mulheres no seu país de origem a estudar. Olha só que bacana, isso através do conhecimento, através da cultura, através da inteligência. Ela até inclusive tem uma frase muito boa que é uma caneta na mão e uma ideia podem transformar o mundo. Eu tenho alguns outros exemplos aqui que eu vou dar para vocês aqui bem rapidinho, para não prolongar muito o vídeo, não ficar muito extenso, que eu gosto muito. Esse daqui é do Lincoln. Lincoln foi um presidente, né, norte-americano que marcou a história dos Estados Unidos também. Ele é autor da 13ª emenda, para quem não sabe, que libertou, né, vamos dizer assim, aboliu os escravos nos Estados Unidos, certo? Então ele teve claro, foi uma das ações dele, mas foi uma personalidade importantíssima na história, na construção dos Estados Unidos, hoje a maior economia, a maior potência do mundo, né? Uma outra que eu gosto muito de esporte também, esse aqui é o Michael Phelps. Esse aqui é uma história de superação muito bacana, por quê? Porque ele lutou contra tudo e contra todos, né? Ou seja, quando ele era adolescente, jovem, ninguém dava muito para ele, não, assim, como atleta eu estou falando, né? E ele treinou muito, se dedicou muito e foi contra todos e no limite, na exaustão, né, dos treinos, ainda jovem, ele conseguiu almejar o seu objetivo, que era ser um atleta profissional. E ele ganhou em uma única Olimpíada nada mais, nada menos do que 9 medalhas de ouro. Isso claro que a natação sabe que existem várias modalidades ali de proporciona ao mesmo atleta ganhar várias medalhas, né? Para vocês terem uma ideia, nessa mesma Olimpíada, todos os atletas brasileiros, todos eles juntos, homens, mulheres, em todas as modalidades, todos juntos não conseguiram ganhar o mesmo tanto de medalhas de ouro que ele ganhou sozinho. Olha só. E esse daqui é o Guga, esse aqui é o nosso conterrâneo, né, catarinense, nasceu em Floripa, mora até hoje em Florianópolis, vive aqui no nosso estado, e ele ficou durante algumas semanas como o melhor tenista do mundo, o melhor ranqueado, né, o número 1 do mundo. Isso num país como o nosso, Brasil, que não investe, praticamente não tem incentivo nenhum nesse esporte, no tênis, né? Isso é quase que um milagre que esse cara conseguiu. E é uma pessoa super simples, super humilde, é um exemplo a ser seguido. E essa biografia aqui, em especial, ela é muito bacana, porque não é só a questão do esporte, mas a questão também de superação e tal. Vocês se lembram que a gente trabalhou sobre etimologia nas aulas, né? Algumas aulas passadas que a gente teve ainda presencial, a gente trabalhou sobre etimologia. E vocês tinham uma tarefa para fazer uma atividade que era pesquisar a origem do nome de vocês, certo? E pesquisar também com a família lá, com os pais, quem foi o responsável pela escolha do nome e por quê. E o colega nosso, né, o Gustavo, ele trouxe para a gente
A questão do nome dele foi escolhido uma referência, uma homenagem ao Gustavo Kirten, esse cara aqui, o Guga, né? Nesse livro, ele basicamente sim, tem duas coisas que me chamaram muita atenção, que uma delas é a questão do irmão dele, já falecido, o Guilherme, que era uma criança especial, né? Ele tinha uma deficiência intelectual, e ali mostra a dificuldade de uma família em lidar com um membro da família que tem um tipo de necessidade, né? E uma outra coisa muito bacana também é a questão do convívio com o pai dele. Ele conviveu muito pouco tempo, ele tinha acho que 8 anos de idade, se não me engano, quando o pai dele faleceu, e o pai dele era ele tinha um desejo muito grande que um dos filhos, né, se tornasse, ele tem um irmão mais velho, que ele tinha um desejo muito, muito grande que um dos filhos se tornasse um dia um atleta profissional de tênis, que o pai dele era um atleta amador, e visse um dos filhos brilhar nas quadras aí pelo mundo, e o Guga conseguiu atingir esse objetivo, muito sempre em foco, o que o pai dele tinha esse sonho, e lutou muito também, não só por ele, pela família, claro, mas pelo pai também. Então é uma história de vida assim muito bacana, de alguém que tem foco e objetivo, assim como o Michael Phelps, que eu falei antes. São pessoas que mostram quando você tem foco, objetivo, meta, esforço, dedicação, você alcança, vai contra tudo e contra todos, contra qualquer perspectiva, e tu consegue alcançar aquilo que tu quer, basta querer muito. Eu vou deixar vocês agora com o vídeo que eu prometi, da Anne Frank. Vamos lá acompanhar, vai ser bem bacana, vai ser legal. E fiquem com Deus, gente. Vamos lá. Apesar de tudo, eu ainda creio na bondade humana. Hoje iremos falar sobre Anne Frank. Anne Frank foi uma adolescente de origem judaica que viveu em Amsterdã no período da Segunda Guerra Mundial. Sua história ficou mundialmente conhecida através dos relatos escritos por ela mesma em seu diário pessoal. A publicação desse diário é o próprio livro conhecido como O Diário de Anne Frank. Ela nasceu no ano de 1929, na Alemanha, na cidade de Frankfurt. Sua irmã Margot era cerca de 3 anos mais velha. Seus pais eram Otto e Edith Frank. O sentimento antissemita alemão da época foi um dos principais motivos para a mudança da família Frank para a Holanda. Em maio de 1940, o exército nazista invade a Holanda. Os ocupantes introduzem leis e regulamentos que tornaram a vida dos judeus mais difícil. Parques, cinemas, lojas não judaicas, entre outros locais, estavam proibidos aos judeus. Todas as crianças judias, incluindo Anne, tiveram que ir para uma escola judaica separada. Os judeus tiveram que começar a usar uma estrela de Davi para serem identificados, e surgiram rumores de que todos os judeus teriam que deixar a Holanda. Em junho de 1942, Otto entrou na livraria Dimick e comprou um diário vermelho xadrez para dar à filha Anne, que estava fazendo 13 anos. O mesmo diário que seria utilizado por ela durante o período que ficaria no esconderijo. Em 5 de julho de 1942, sua irmã Margot recebeu um telefonema para trabalhar na Alemanha nazista. Seus pais não acreditaram que se tratava de trabalho e decidiram se esconder no dia seguinte. O pai de Anne Frank havia construído um esconderijo em um anexo secreto de sua empresa. O acesso ao esconderijo se dava através de um falso armário. Junto com a família Frank, também se esconderam no anexo secreto o dentista Fritz Pfeffer e a família Van Pels, August, Hermann e seu filho Peter. Os 8 passaram pouco mais de 2 anos escondidos, permanecendo o tempo todo no máximo de silêncio possível. Ao longo desse período, eles são ajudados por antigos amigos. Em agosto de 1944, eles são descobertos e presos pelos nazistas. Até hoje não se sabe ao certo como foram descobertos. Posteriormente, foram deportados para o campo de concentração de Auschwitz. Otto Frank foi o único que conseguiu sobreviver após o término da guerra. Alguns fatos curiosos. Em todo o mundo, o Diário de Anne Frank já vendeu cerca de 35 milhões de cópias, em 70 línguas diferentes.